Eu sou a Joyce Toyota, eu sou diretora executiva e sou cofundadora do Vetor Brasil. Eu trabalho para a gente criar um setor público mais eficiente e para isso o que eu faço é desenvolver talentos para ocupar posições estratégicas dentro do governo. Eu acho que o fato mais marcante da minha história foi quando eu estudava numa escola particular, por motivos é, financeiros da minha família, eu fui estudar numa escola pública e eu tive uma experiência muito ruim na escola pública. Eu encontrei um ambiente muito mais violento, um ambiente onde as pessoas tinham muito menos perspectivas de futuro. Na nossa primeira turma de trainees de gestão pública do Vetor, teve um jovem que me ligou chorando e falou: Joyce, depois de alguns meses trabalhando no governo, eu descobri que eu não vou conseguir fazer a mudança. E aí eu achei engraçado. Mas, além disso, eu falei para ele: olha, não é você que vai fazer a mudança, é uma rede de pessoas. É por isso que a gente está criando o vetor. É por isso que a gente está colocando dezenas, centenas, milhares de pessoas para fazer essa mudança. E eu acho que essa é a ideia da gente não se sentir sozinho também. Eu sou uma menina de classe média, meu pai é engenheiro, minha mãe é dona de casa. Depois ela começou a trabalhar mais tarde, sou a mais nova de 3 filhas. Sempre fui muito boa aluna, nada de especial até eu encontrar o jornalismo, né? Sempre gostei muito de escrever, desde muito pequena, e decidi fazer jornalismo antes por gostar de escrever, e depois, muito mais tarde, que eu fui entender o papel social do jornalismo, a importância do jornalismo, da política, do quanto o jornalismo pode impactar a realidade, quanto que é importante o direito à informação, esse tipo de coisa. A Pública, ela tem 2 missões, né? Primeira é fazer jornalismo, que é mais ou menos o meu sonho. Meu sonho é fazer jornalismo, já estou fazendo, então estou feliz. E o sonho da Pública é impactar o jornalismo brasileiro, né? Tanto a gente conseguir com que essas histórias elas atraiam mais atenção e elas cada vez tenham mais impacto, ou seja, gerem investigações do Ministério Público, atitudes por parte de governantes, ações por parte do público e da justiça, quanto que outras organizações também façam isso, ou seja, a gente também quer que tenha mais jornalismo e mais variado e mais diverso no Brasil. Eu nunca vou esquecer o dia que a primeira vez que eu entrei na Caros Amigos e estava conversando com um jornalista bem antigo de lá, na primeira vez, nos primeiros dias ou meses, aí ele falou assim, ele foi me apresentar para alguém, ele falou assim, é uma jornalista nata. Renatão, e naquele momento eu falei, pô, eu já sei o que eu sou, e eu nunca mais deixei de ser, né? Então eu acho que sou Natália Viana jornalista, pode ser? Eu sou a Silvana Bahia, eu me formei em jornalismo, né? Eu sou filha, neta, bisneta de mulheres que foram, né? Minha mãe ainda é uma empregada doméstica, né? E sou a primeira pessoa da minha família a ter oportunidade de ir para a universidade, né? E um dia a coordenadora do meu curso falou que o meu problema era que meu cabelo era muito despenteado e eu era muito colorida. Eu ainda não tinha muita consciência, noção sobre esses demarcadores sociais, né? Ser mulher, ser negra. Mas aquilo me abalou muito, assim. Eu cheguei em casa muito triste. E eu gosto de contar essa história porque eu fui alguém que, quando chegou no fim da faculdade, estava muito desestimulada, achando que eu não ia conseguir trabalho, que a minha mãe tinha investido muito em mim e que eu não ia conseguir dar um retorno para ela. E eu tinha uma visão muito romântica, né, do jornalismo naquela época. Eu pensava que não é tão romântica assim, acho que é uma visão até muito cidadã, de entender o jornalismo como uma ferramenta de transformação social, né? E foi quando eu caí no mundo das organizações sociais, né? Eu acho que a Silvana é uma pessoa curiosa, muito curiosa, e uma ativista dos sonhos, sabe? Tenho me visto mais como acho que a Silvana é uma semeadora, uma plantadora de sementes, assim, que sonha aí futuros mais inclusivos, futuros menos desiguais. A gente fala de tecnologia, a gente fala de mulheres, a gente fala de diversidade,
mas no fundo a gente está falando sobre desigualdade, né? E a nossa missão é reduzir a desigualdade, assim, e seja ela qual for, de gênero, de raça, social, é sobre isso que a gente está fazendo, né? É sobre isso que a gente está falando no final do dia. E isso é mais do que um trabalho, isso é um compromisso, né? É um compromisso social, é um compromisso, é um pacto, né? É um pacto que eu fiz com essas questões que assolam, né, a sociedade, assim. Eu gosto de me apresentar em todos os espaços dizendo que eu sou Raul Santiago, que eu sou formado em ruologia e pós-doutorado em ciências periféricas, porque eu não frequentei um ambiente universitário. Eu estudei até o ensino médio. Parte do ensino médio foi à distância, né? Ensino à distância, porque eu fui pai cedo, eu tive que trabalhar cedo. Eu vivo numa realidade onde existe uma série de outros fatores que não me permite a liberdade de ficar um período inteiro da minha vida me dedicando apenas a estudar, porque a sobrevivência cobra o engajamento e o envolvimento em outros campos. Mas, no geral, enquanto indivíduo, enquanto família, a própria favela me salvou, né? Meu pai, minha mãe, meus amigos, as pessoas que cruzaram meus caminhos foram pessoas que fizeram a diferença na minha vida. Mas eu não sou o exemplo, né? Eu sou a curva diante de uma realidade onde a desigualdade impõe a sobrevivência como regra, e a sobrevivência ela acontece de vários formatos para muitas pessoas. Mas, de fato, parte do trabalho que eu faço passa por esse processo de trazer consciência crítica, construção de perspectiva, mergulhar na educação como uma ferramenta de impacto e transformação na realidade em que eu vivo, porque eu acho que informação real e cuidado com as pessoas, né, valorização das pessoas, dizer que as pessoas importam, construir caminhos onde o horizonte seja de perspectiva e não de desespero, é a ferramenta central para a gente impactar e transformar realidades diversas no Brasil periférico, no Brasil negro, no Brasil profundo, né? Então, eu acho que 2020 é a grande resposta de que eu estou no caminho certo, sabe? Nada mais ao longo da minha vida, nesse momento que a gente vive, vai ser mais forte do que entender o significado de dar comida para quem tem fome, de dar água para quem tem sede e de saber que eu sou essas pessoas, que não tem diferença nenhuma. Mas eu me resumiria como Raul Santiago da Silva, favelado, periférico, pai e sonhador, né? Estou tentando construir uma realidade diferente daquela que eu tenho como regra todos os dias.